Meu nome é Júlio Lustosa, trabalho aqui como engenheiro DevOps na Globo.com. Então, o que eu gostaria de falar com vocês é sobre a questão de um feedback que eu tive, assim, experiência pessoal, que eu tive, assim, como que a mudança de mindset pode transformar a sua carreira. Como que você... Então, vamos começar com a seguinte reflexão. Controle a sua mente ou ela controlará você. Muitas vezes a gente se sabota, porque a gente fica colocando muitos pensamentos negativos, fica criando cenários irreais, fica pensando 1 milhão de possibilidades de coisas que nunca irão acontecer, que na nossa mente a gente cria aqueles medos, aquilo que vai atrapalhar nossa carreira. Vou dar um exemplo. Você fala assim, eu não dou conta de programar com tal linguagem, eu não dou conta de ser um desenvolvedor, mas tudo começa com o primeiro passo. Então, se você fica se jogando para baixo, fala assim, eu não consigo fazer isso, então comece a, em vez de você ver as coisas como problema, comece a ver como desafios. Fala assim, hoje eu não consigo programar, mas eu vou me desafiar a começar a programar. Então comece a trocar a palavra problema por desafio. É a primeira coisa que você vai fazer, que você vai começar a enxergar as coisas com outro olhar. Onde existe problema, existe oportunidade. Então, se você começar a ter essa mentalidade, falar assim, por que eu estou pensando, sempre que vier um pensamento negativo na sua cabeça, você já rebate com outro positivo. Porque você fazendo dessa forma, você começa a ter controle sobre o que você está pensando. Fala assim, até, por exemplo, se você deixar a sua mente de controlar, logo você vai estar com medo, vai estar numa situação que você fala assim, por que eu estou pensando dessa forma? Começa a refletir sobre o que você está pensando e o que você pode fazer para contornar essa situação. Então, outra coisa que eu perguntar para vocês é, qual o seu medo? Eu tenho medo que vão me achar que eu sou um profissional ruim. Eu tenho medo que eu não vou conseguir chegar lá onde eu quero. Eu tenho medo que eu não vou dar conta. Eu tenho medo que esse desafio é grande demais para mim. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que você precisa acreditar em você mesmo para que outras pessoas acreditem em você. Então, sempre que vier se pense assim, por que eu estou com medo? Por que eu estou com medo? Eu vou compartilhar com vocês um case pessoal meu. Muito tempo eu tinha medo de falar em público. Então, aí recebia convite, vamos palestrar e tudo, não, obrigado e tudo. Só que aquele medo, por exemplo, eu morava, antes de vir para a Globo, eu morava em Goiânia, Goiás, e ficava ali na minha cidade, e tinha meetups, que era tipo grupo de estudo, onde o pessoal se reunia para fazer palestras entre o grupo para estar compartilhando conhecimento. Então, aí falava assim, só que, por exemplo, recebi um conselho que foi o seguinte, enquanto você não enfrentar seu medo, você nunca vai vencer seu medo. Então, o que eu fiz? Mesmo com medo, eu fui. Então, eu falo assim, a próxima oportunidade eu vou. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, falei assim, não, na hora que eu preparei tudo, organizei o conteúdo, porque eu sempre gostava de compartilhar conteúdo dentro da empresa, falar assim, ensinar meus colegas de trabalho, como que fazia e tudo, e resolvi preparar um material para estar compartilhando esse conteúdo. Fui lá no dia, quando eu estava subindo lá no palco, me deu aquele frio na barriga, eu achei que eu ia desmaiar, fui subindo lá, mas mesmo com medo, assim, eu fui encarando meu medo, fui subindo degrau por degrau até subir lá em cima. De repente veio aquele frio na barriga, eu achei que eu ia desmaiar lá de cima. Só que os primeiros 5 minutos foram terríveis. Falei assim, eu acho que eu vou desmaiar daqui de cima. Só que de repente, aquele medo, aquilo que me causava medo, de repente foi embora e veio uma sensação de felicidade tremenda. Um êxtase muito grande de não estar mais sentindo medo, daquele medo ter ido embora, de eu ter vencido o medo e eu consegui seguir o restante da palestra normalmente. Então, aquilo para mim, aquilo que me causava medo, passou a me trazer felicidade. Então, por exemplo, só que naquela época, por exemplo, eu tinha mandado meu currículo para a Globo,
Só que eu ainda estava no processo seletivo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a gostar de palestrar, depois desse, eu fui em outros meetups, palestrei também. Depois eu submeti minha palestra para o TDC. Na época eu tinha sido como palestrante reserva. Aí pensei, mesmo como palestrante reserva, eu vou confiante, vou preparar. Mesmo que eu não palestre, mas eu vou preparado. Mesmo que fui selecionado como palestrante reserva, mesmo que não era um palestrante oficial, mas vou com tudo pronto como se eu fosse palestrar. Então, o que aconteceu? Chegou no dia do evento, houve um imprevisto, precisaram acionar palestrante reserva lá no evento. Naquela época era o evento presencial lá no TDC Florianópolis. Então, eu saí de Goiânia, fui lá para Florianópolis com palestrante reserva. Só que chegou no momento que eles precisaram de acionar o palestrante reserva, não tinha nenhum outro palestrante reserva além de mim. Então, todos os outros palestrantes reservas não compareceram, porque normalmente eles chamam uns 3, 4 como palestrante reserva, em caso de imprevisto. Só que aconteceu, como eu acreditei que eu poderia estar palestrando, porque aquele primeiro passo, assim, você tem que acreditar em você. Então, fala assim, você mesmo, existe a possibilidade? Existe. Fala assim, você está lá como palestrante reserva. Mas se precisarem de você, então eu estava lá preparado, consegui fazer essa palestra lá no TDC Florianópolis, consegui estar repassando esse conteúdo para o pessoal, e dessa forma, aí eu consegui, depois da palestra, o pessoal da Globo ficou sabendo. Eu não sabia que a Globo incentivava palestras, que estava sempre presente nos eventos, coisas. E a Globo, inclusive, é um dos patrocinadores do TDC. Então, isso me contou ponto no processo seletivo. E isso que eu tinha medo me ajudou a ir para a Globo. Então, eu venho para vocês com outra reflexão. Tudo o que você quer está do outro lado do medo. Então, fala assim, qual que é o seu sonho? Você tem um sonho de trabalhar na Globo? Você quer vir trabalhando com grandes profissionais e tudo? Então, fala assim, então, o seu medo pode estar te impedindo de você crescer na sua carreira. Então, mesmo que você tiver medo, você enfrentar seus medos, você vai estar conseguindo subir o próximo degrau. Então, por exemplo, de repente, aquilo que me causava medo, hoje me traz felicidade. Eu fico muito grato quando eu posso estar compartilhando, estar ajudando o próximo, coisa assim, isso é muito gratificante. Então, por exemplo, que nem assim, eu falo assim, imagine quantas oportunidades você perdeu por causa do seu medo. Então, comece a refletir se esse medo, se ele não está te atrapalhando na sua carreira, se isso não está te impedindo de dar o próximo passo. Então, aí se perguntam, mas o que mudou? O que mudou? Que eu passei a ter consciência sobre os meus pensamentos, que eu passei a falar assim, por que eu estou pensando dessa forma? Mas, por exemplo, por que eu não tento? Tudo começa com o primeiro passo. Se eu quero aprender uma linguagem nova de programação, então o que eu tenho que fazer, vou até parar aqui um pouco para explicar para vocês melhor. Então, tudo começa com o primeiro passo. Se você fala assim, eu quero um dia chegar na Globo. Então comece a dar mesmo que você seja um estudante, mesmo que você esteja começando sua carreira profissional agora, a Globo tem programa de estágio, tem muitas iniciativas, inclusive ela contrata estagiários que nem sabem programar, ela forma lá dentro. Então isso não é um impeditivo. Então, primeira coisa é você acreditar em você. Por exemplo, se você quer trabalhar na Globo, dê esse primeiro passo. Fala assim, submeta seu currículo no programa de estágio. Se você já tem experiência, dê uma olhada nas vagas. Nós temos vou compartilhar com você no nosso site. Lá tem diversas vagas ali, dê uma olhada no que precisa. Fala assim, tem uma habilidade aqui que eu não sei. Então, fala assim, tente converse com a Alana, converse com o pessoal do RH, converse com o Matheus, converse com... E converse, o que precisa para começar? Às vezes pede lá umas 10 habilidades, você não precisa saber todas, mas, já conheço 2, 3. Conversa com eles, fala assim, eu tenho vontade de trabalhar na Globo, mas eu tenho essas habilidades aqui, e as outras demais habilidades vão te orientar, fala assim, essa daqui usa bastante, então o pessoal vai falar assim, aí você já fala assim, seu primeiro passo, não, vou começar a estudar isso daqui.
Então, você já começa a fazer dessa forma. E outra coisa que move também, sempre que você tem que ter consciência, como que você cresce na sua carreira? Você tem que estar sempre vencendo novos desafios. Então, a pergunta sempre me pergunta, quando é o momento de trocar de empresa? O momento de trocar de empresa é quando você começa muito em círculo. Você vê que você está fazendo muito do mesmo, você vê que sempre está fazendo a mesma coisa, que você não está evoluindo. Você fala, eu estou sempre fazendo o mesmo, eu não estou aprendendo nada novo. Porque tem muita gente que gosta da zona de conforto. Só que essa questão da zona de conforto, tudo bem. Imagina, por exemplo, pessoal que é da área de programação e ficou numa linguagem de programação que não existe mais. Essa pessoa, quando for voltar para o mercado, ela vai ter dificuldade. Então, por exemplo, você estava ali na zona de conforto, mas de repente a linguagem de programação que você trabalhava não existe mais. Então, você tem que estar sempre se reinventando. Então, por exemplo, conheço pessoas que ficaram muito usando uma linguagem de programação que existia, que estava só em pouquíssimas empresas, uma linguagem bem antiga, mas que teve dificuldade de voltar para o mercado porque não se atualizou. Então, você tem que ter essa paixão, estar sempre buscando se atualizar, coisa assim, ver que para onde o mercado está indo. Então, participar desses eventos, como o TDC, de outros eventos, é bom para você estar tendo uma direção mais ou menos para onde o mercado está indo, tendo uma noção. Então, você fala assim, é assim, por mais que muita gente fale assim, mas eu estou estável aqui. Mas fala assim, mas se você não buscar seu crescimento, você poderia estar muito melhor do que você está hoje. Por exemplo, sempre se visualize no futuro. Nunca pense no seu agora. Fala assim, tá bom, desse jeito aqui tá bom. Você sempre pode ir além, você sempre pode se superar. E você tem que sempre acreditar que você pode dar o melhor de si. E como que você faz para estar crescendo na carreira? Não importa o seu trabalho, sempre dê o melhor de si. E se pergunte, eu evoluí 1% hoje? Eu estou melhor do que eu estava ontem? Se eu evoluir, por exemplo, se eu estou melhor do que eu estava ontem, então eu estou crescendo na minha carreira, seja de maneira técnica ou seja de maneira social, com desenvolvendo habilidades gerenciais, lidando melhor com a equipe, trabalhando melhor em equipe. Por exemplo, eu conheço profissionais excelentes, mas não sabem trabalhar em equipe. Isso é uma dificuldade. Então, fala assim, peraí, eu desenvolvi meu lado técnico. Como que eu faço para desenvolver meu lado social, de poder estar trabalhando melhor em equipe, meu soft skill? Então, fala assim, peça feedbacks. Tem gente que fala assim, mas eu não gosto de receber crítica. Amigo não é quem te dá o tapinha nas costas. Amigo é que te mostra que tem um buraco ali na frente, cuidado, tem um buraco ali. Esse que é o amigo, porque muitas vezes a gente pode até ficar chateado com algum feedback. Nossa, mas ele foi sincero. Agora eu sei o que eu preciso melhorar. Por exemplo, Aquiles Aquiles era um grande guerreiro, mas foi derrotado pelo calcanhar. Se ele soubesse do ponto fraco dele, talvez ele talvez ele não fosse derrotado. Se você souber dos seus pontos fracos, onde que eu preciso melhorar? Peça feedback para pessoas que trabalham próximo de você, que isso te ajuda muito a você estar evoluindo na sua carreira. Que aí você pedindo esses feedbacks, você consegue estar evoluindo cada vez mais. Que dessa forma, com esses feedbacks, você vai evoluir cada vez mais. E você fala assim, eu não tenho... Eu sei programar, só que ainda não trabalhei numa grande empresa ainda não tive a minha primeira oportunidade. Eu vou te contar um segredo. Sabe como que você faz para ter alguma coisa para mostrar quando você foi a alguma seleção de emprego, eu estava buscando uma vaga, principalmente na área de desenvolvimento? A grande dica são os projetos open source. Então, a própria Globo tem vários projetos open source. Você não precisa esperar a Globo te contratar para começar a trabalhar para a Globo. Comece a trabalhar para a Globo hoje mesmo. Vai lá, mostre o que você sabe fazer, procure os nossos projetos open source, mande sua contribuição, aproveite o Hackertoberfest, que é o Hackertoberfest é uma iniciativa que está tendo, que você até ganha uma camiseta, se seus pull request for aprovado e tudo. Então, você participando dessas iniciativas, você vai começar a melhorar a sua habilidade de programação. Por quê? Porque você vai ter contato com
com outros códigos. Você vai começar a falar assim, para mandar sua contribuição, você vai ter que estudar o código-fonte daquela aplicação. Então, você estudando aquele código, você vai, nossa, eles fizeram dessa forma. Eles fizeram assim. Então, por que eles fizeram desse jeito? Você começa a se tornar um desenvolvedor melhor também. E você manda essas contribuições, você já tem alguma coisa para mostrar. Fala assim, e outra coisa assim, por exemplo, mas eu preciso de, mas eu queria mostrar algo mais. Tudo bem, fala assim, além das as contribuições que contam ponto, eu conheço pessoas que foram contratadas só de contribuir em projetos open source. Então, fala assim, é aquela questão do primeiro passo. Fala assim, nossa, mas esse código é muito complexo. Fala assim, qual que é o mínimo que você consegue fazer ali? Fala assim, eu vou dando primeiro você dá uma estudada ali, eu consigo fazer isso daqui. É pequeno, mas é alguma coisa. Então, comece a fazer assim, pequenos passos. Depois que você fizer esses pequenos passos, fala assim, mas outra coisa que você pode fazer, comece a criar um projeto pessoal seu. E de preferência, busque alguma coisa que você goste. Fala assim, eu gosto de jogos. Cria um sistema de jogos, por exemplo, um ranking do jogo, coisa assim, algum site, alguma coisa assim, relacionado àquilo que você gosta. Porque isso te move. Fala assim, não, isso aqui eu... Porque quando você começa a criar projetos pessoais de algum hobby seu, de alguma coisa que você gosta, você une as duas coisas. Você une alguma coisa que você gosta, está desenvolvendo habilidade, está melhorando sua habilidade de programação, e ao mesmo tempo você tem algo para mostrar. E em uma futura entrevista, fala assim, eu desenvolvi esse projeto aqui, é um ranking de um jogo, mas precisou de um sistema de ranqueamento, depois eu estudei Machine Learning para fazer um sistema de recomendação, para recomendar quais próximos jogos o usuário pode gostar. Então, fala assim, mas se você não gosta de jogos, gosta de moda. Eu criei uma rede social de moda. Então, comece a buscar, fala assim, o que te move? Quando você estiver desmotivado, a paixão que vai te mover. Por exemplo, veja assim, qual o propósito? O que você... eu falo assim, busque um propósito. Eu quero estar assim daqui a 5 anos. Se visualize daqui a 5 anos. Imagine como você vai estar daqui a 5 anos. Então, imagine por exemplo, você hoje, fala assim, e sempre coloque na sua mente, por exemplo, não importe em que etapa da sua vida profissional você esteja, a gente sempre é um eterno aprendiz. Como sendo um eterno aprendiz, eu sei que sempre vai ter pessoas que vão saber mais do que eu, vai ter outras que eu posso ensinar. Então, você sempre se colocando nessa visão de eterno aprendiz, você nunca vai ter medo dos novos desafios. Espera aí, chegou um desafio que eu nunca fiz. Na Globo, vira e mexe, acontece da gente ter desafios que a gente nunca encontrou antes. Mas a gente a gente deixa aquele desafio travar a gente? Não. A gente começa a pensar assim, qual que é o primeiro passo para a gente tentar resolver esse desafio? Aí a gente começa a analisar aquele desafio e tudo, até a gente começar, por exemplo, a gente pode ter uma primeira solução. De repente não era a solução perfeita, mas foi a solução que a gente conseguiu naquele momento. Às vezes, depois de um tempo, desenvolvido novas habilidades, fala assim, nossa, aquele problema de anos atrás, podia ter resolvido agora dessa forma. Então, você consegue voltar lá e fala assim, pode até resolver de outra forma. Você desenvolveu novas habilidades. Nunca deixe nenhum problema, que na realidade são desafios, te travar. Isso, você encarando tudo como desafio, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, comece a ver as coisas como desafios. Porque o que não tudo te move para um crescimento. Até as coisas ruins que acontecem com a gente, serve para quê? Ou é sucesso ou é aprendizado. Então, até o que acontece o que a gente considera como ruim, o que eu aprendi com aquilo? Fala assim, comece a ter outra visão. Fala assim, deu errado aqui, deu errado aqui. Mas fala assim, comece a tirar a lição das coisas que deram errado. Fala assim, você vai ter uma outra mentalidade, você vai começar a corrigir erros para não acontecer novamente. Então, fala assim, que nem a gente vê muitos casos aí, aqui no Brasil, fala assim, por exemplo, você vai iniciar um projeto novo, de repente falha. Você não vai acertar de primeira. Já diria o fundador do LinkedIn, se você não tem vergonha da sua versão 1.0, é porque você lançou tarde. Então, você tem que ir com você da mesma forma. Você está falando assim,
Quando você começa na carreira, você faz, por exemplo, quando você, depois de uns anos, você olha para trás, nossa, não acredito que eu fazia dessa forma. Então, mas é o quê? O primeiro passo, pelo menos você se moveu. Tem muita gente que fala assim, mas eu não consigo, sei o quê. Se mova. Não importe. Uma jornada de 1000 passos começa com o primeiro passo. Tudo é difícil antes de ser fácil. Imagina quando você está aprendendo a dirigir. Você vai lá, apaga o carro, por exemplo, derruba a baliza. Eu mesmo já derrubei a baliza quando estava tirando a carteira. Então, eu falo assim, nossa, não acredito que eu ficava dessa forma para tirar a carteira. Então, você fica, por exemplo, que nem assim, você teve aquela dificuldade, por exemplo, você teve aquela dificuldade para tirar a carteira, por exemplo, que nem uma criança quando está aprendendo a andar. A criança, quando está aprendendo a andar, ela não tem, por exemplo, ela não tem medo. Então, ela vai lá, tipo, ela, por exemplo, ela começa a engatinhar, levanta, cai, mas porque ela caiu, não significa que ela não vai tentar novamente. Pelo contrário, ela vai lá, levanta, tenta novamente, tropeça, cai de novo, levanta de novo, até que ela começa a andar sozinha. Então tudo, e assim em todas as áreas da nossa vida, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, por isso, tenha perseverança e nunca desista. Acredite em você. E deixar aqui o site para vocês. O site é o talentos.globo.com. Entrem lá, já dê uma olhada nas nossas vagas. E assim, eu espero ter contribuído para a vida de vocês, para que vocês se tornem profissionais melhores. Esse daqui é o QR Code do meu LinkedIn, mas eu vou colar aí no chat para vocês. E abro para perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta, algum ponto que vocês tenham dúvida. Perfeito, Júlio, muito obrigada. Coloca aqui no chat seus contatos para a galera. Eu já tinha colocado também, enquanto você estava falando, coloquei o link do Open Source para o pessoal dar uma olhadinha. Enfim, né? A gente vai, enquanto vocês estão falando, a gente vai aproveitando. E aí é isso, gente. A gente tem um tempinho ainda para perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar mais sobre métodos que o Júlio usou para evoluir nessa questão de, enfim, né, controle desse mental, da maneira como se portar e tal, com relação à questão dos medos dele, fiquem à vontade, por favor, que a gente ainda tem um tempinho, ainda dá para fazer essas perguntas e falar um pouco mais com o Júlio, aproveitar a presença dele aqui. Acho que o pessoal hoje está um pouco mais quietinho, porque primeiro dia eu acho que ainda está rolando uma timidez. Mas, Júlio, você tem mais algum ponto que você gostaria de compartilhar? A gente ainda tem aí uns 5 minutinhos que a gente pode aproveitar se você quiser. Se tiver outros links, enfim, ou até sugestões que você queira dar aqui para o pessoal de leitura, enfim, de vídeos que você goste, fica à vontade para compartilhar, que a gente ainda tem esses 5 minutinhos ainda, dá para aproveitar. Então, para quem quer tocar algum projeto pessoal ou coisa assim, que não sabe como dar os primeiros passos, tem um livro que eu recomendo bastante, que chama A Startup Enxuta. O que é esse livro? O fundador, ele ficou 5 anos trabalhando num projeto que ele achou que seria o projeto da vida dele. Só que quando ele foi levar para o mercado, não era nada daquilo. Então foi daí que, aí ele falou assim, aí ele recomeçou fazendo um pequeno protótipo, falou assim, para validar o mercado, para ver se era aquilo que os clientes queriam. Então fez isso para que com isso ele colhesse feedback, com esses feedbacks você conseguia evoluir o produto dele. Vou colar o link do livro aqui no chat, que é um livro que eu recomendo bastante para o pessoal que quer estar indo para começando, desenvolvendo um projeto pessoal, justamente para ter essa primeira experiência e tudo. Perfeito.
Maravilhoso. Deixa eu pegar aqui o link. Opa. Eu acho que ficou extenso aqui. Deixa eu ver se eu consegui cortar essa URL. Acho que a galera clicando já vai se resolver. Acho que vale colocar o nome do Sim, livro, né? Para o pessoal. esqueci de colocar o Quiser. nome do livro. O nome do livro e o autor. Isso. Maravilha. Outra coisa que perguntam também, fala assim, porque são muitas mudanças, né? Quando que nem eu vim de Goiânia, tive que mudar para o Rio, inclusive, e a Globo foi super parceira nesse ponto. Porque a gente, por exemplo, fala assim, às vezes a gente está na nossa cidade, acomodado ali, fala assim, na zona de conforto, e falei, não vê, por exemplo, em outras cidades, por exemplo, eu falo que o tempo que eu estou na Globo equivaliu a 5 anos da minha carreira na minha cidade, porque eu tive contato com grandes profissionais, ao qual eu pude aprender mais. Então, essa questão de estar buscando estar em contato com profissionais onde você pode estar aprendendo mais, isso ajuda demais. Então, por exemplo, foram muitas mudanças ali no processo. Essa questão de mudar de cidade, ir para uma empresa totalmente diferente. Então, é muita coisa ali junto. E o bom é que o pessoal do RH, o pessoal como todo, foi super parceiro, até de indicar, ó, aqui é bom de se morar, pode ficar tranquilo para morar aqui nessa região, é mais tranquilo. Então, o pessoal dá todo o apoio. Se quiser até estar falando mais sobre isso daí também, Alana, sobre esse processo que a gente, não sei como que está agora com a pandemia, mas que a gente tinha essa questão de estar trazendo profissionais de outras cidades também, que eu vejo que o pessoal pergunta bastante também. Isso, a gente ainda faz isso para algumas vagas, né? É sempre uma. A gente está sempre pesando para entender o quanto que aquela vaga faz sentido ou não, né? Porque às vezes a gente tem, por N motivos, tem ou o mercado muito saturado, ou o mercado ainda muito novo, então tudo isso pesa na hora de abrir para pessoas de outros estados, né? Para a gente de fato trazer essa pessoa da condição de trazer, né? Mas a gente ainda faz isso sim. No momento com a pandemia, a gente está mais trabalhando remoto, né? Mas ainda rola de ter essas ofertas de trazer, sim. Eu lembro que foi totalmente diferente, por causa que é uma. Só que tudo, que nem eu estava falando agora há pouco na palestra, porque às vezes quando a gente sai da nossa zona de conforto, a nossa mente se expande, a gente consegue, então, começa a ter contato com outras realidades, começa a aprender uma cultura diferente, uma tecnologia diferente, então é muito aprendizado envolvido ali, porque de repente a gente é como se fosse assim, um mundo novo que se abre quando a gente se permite. Primeiro a gente tem que se permitir essas novas oportunidades. Então, essa questão, eu vejo assim, um tremendo divisor de águas quando a gente se encontra nessa posição de se permitir ao novo. Então, Com quando a gente fala assim, certeza. que aí vocês mesmos no... E o que eu achei legal da Globo é que tem gente, por exemplo, você não fica deslocado, tem gente do Acre, tem gente de Minas Gerais, tem gente de tudo quanto todos os lugares do Brasil. Isso eu achei muito legal. Você se sente em casa, porque assim, fala assim, o Brasil todo está ali reunido. Você é carioca, Alana? Eu sou carioca. Já estava por aqui já, mas, mas também a gente tem a questão dos times que se conversam, né? De Porto Alegre, do Recife, né? De São Paulo. Então, para além dessa coisa da gente trazer as pessoas de outros estados para vir, por exemplo, para o Rio, né? Também tem a coisa da gente trocar com os times, eventualmente, dos outros escritórios, né? Dos outros sites aqui. Isso é bem bacana, realmente. Tá certo, Júlio. Eu acho que é isso. O pessoal tá tímido hoje com as perguntas, mas elogiaram aqui também a questão de estar sempre preparado, principalmente naquele momento que você falou é, de que você preparou a apresentação, né, a palestra, mesmo sendo palestrante substituto.
Então, Sim. acho que gostaram aqui da sua fala, e eu agradeço muito sua participação. Mais uma para a sua conta de TDC, né? Ó, muito obrigado aí, pessoal. Deixa aqui mais uma vez o contato, decolei aí no chat uma recomendação de livro, meu LinkedIn. Se às vezes vocês ficaram tímidos de perguntar aqui, quiserem me perguntar diretamente no LinkedIn, fiquem à vontade também. Eu respondo com o maior prazer. Se vocês quiserem entender como foi meu processo de vinda para a Globo, coisa assim, podem perguntar também. E obrigado mais uma vez aí. Sucesso a todos. Júlio, foi ótimo. Obrigadão. Obrigado, até mais. Tchau. Até mais.